Está no ar mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você, que assim como nós é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saia daí porque o programa de hoje está sensacional. Olha só o que nós preparamos. A doutora Paola Jatahy nos fala das tão temidas alergias em pets. E o doutor Vitor Lacerda nos alerta sobre as causas da perda de movimento dos animais. Temos também a alimentação natural com a doutora Débora Macedo. E ainda tem Meu Pet é Lindo, não sai daí daqui a pouquinho. Apoio cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet. E eu estou aqui com a doutora Paola Jatahy, médica veterinária e pós-graduada em dermatologia veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Catuxa. Muito obrigada por aceitar nosso convite para falar de um assunto que às vezes realmente é o pesadelo dos tutores, né? Problemas dermatológicos. E aí, doutora, surgem muitas dúvidas, as pessoas falam para a gente, perguntam no direct, qual é a diferença entre alergia e dermatite? Ou não existe diferença? Uma coisa sobrepõe a outra? Bem, a dermatite, ela é um sintoma, né? É um processo inflamatório da pele, né? Então, todo cãozinho, gato que tiver um problema na pele, aquela pele vai estar inflamada, a gente chama de dermatite. Ah, sim. Né? Já a alergia, não, ela faz parte de um processo imunológico, né? Entendi. Mas, doutora, e como eu posso saber se o meu cachorro, se o meu gato está tendo um processo alérgico ou ele simplesmente está irritando a pele que ali vai ser mais fácil de resolver? Como é que eu diferencio? Pronto, isso a gente tem que fazer uma investigação. Geralmente, um quadro irritativo é uma coisa que vem e logo vai embora, né? O animalzinho tem contato com um irritante e quando ele para de ter aquele contato, logo vai embora. A alergia é um quadro que se estende por mais um tempo, né? E a gente vai precisar investigar para tentar descobrir a causa dessa alergia, o alérgeno desse fator que está causando essa alergia. Então, quer dizer, se ficou irritado por mais tempo que o normal, leve no veterinário. Provavelmente pode ser um quadro alérgico, né? Mas então a gente tem que descartar também outras patologias, sarnas, fungos, né? Que são as micoses, né? Mas precisa realmente de uma investigação maior. Doutora, eu fiquei sabendo há pouco tempo que tem alimentos que nós não podemos dar. Eu já sabia a questão do chocolate, já fizemos matéria, mas algumas frutas a gente também não deve oferecer por conta que pode causar um processo alérgico. É o mamão, né, a banana. Coisa que eu não sabia. O Hélio tá arrasado que não vai poder dar banana pra Nina. Pois é, né? E também tem a questão da cenoura, né? Que muita gente dá cenoura para os pets, achando que não está fazendo nenhum mal, mas tem muitos cães que têm alergia à cenoura, né? Então, são vegetais que podem desencadear um processo alérgico, sim. Meu Deus. Olha, acho que muita gente aí em casa vai ter que mudar aí a sua rotina de petisco, porque acaba dando como um agrado, né? Acha que está fazendo bem, né? Mas o animalzinho desenvolve alergia, né? E começa a se coçar, né? Mas são alergias são alergias de pele, sim, né? Geralmente cursa com problemas dermatológicos, né? Doutora, agora outra coisa. Produtos de limpeza, desinfetante, causam alergia? Eles não são alergênicos, eles são irritantes, né? Então, ele não vai causar o processo alérgico, e sim ele irrita aquela pele mais sensível, né? E o animal fica com aquele desconforto, né? A gente não precisa deixar de usar o desinfetante em casa, não. A gente pode usar o desinfetante diluído, como manda o fabricante, passa em todo o ambiente, né? Onde o animal tem contato. Só que meia hora depois é que o animal pode transitar naquele ambiente que foi limpo. E aí a gente evita esse potencial irritante do desinfetante. Então ele só irrita, ele não vai desenvolver nenhum processo alérgico? Não, ele vai só irritar. Ah, entendi, doutora. Muito bom saber. Doutora, e as suas demandas? A curiosidade da gente. Qual é a sua maior demanda de alergia ou de dermatite que aparece na sua? Em geral, são as dermatites atópicas, né?
Animais com alergia a ácaros ambientais, pólen de planta, né? E também a reação ao alimento, né? A alergia ao alimento também está envolvida no processo de atopia, né? Existem aqueles cães e gatos que têm alergia única e exclusivamente ao alimento, né? Tem outros que têm alergia somente à picada dos ectoparasitas. Sim. E tem aqueles que têm alergia a pólen de planta, ácaros ambientais, né? E também ao alimento, que a gente pode dizer que eles são animais atópicos. Entendi. Então o lance é levar para o veterinário para descobrir, né? Sim. A qualquer sintoma. Se a gente fica protelando, né? Aquele quadro se agrava, o animal sofre, a qualidade de vida do animal fica muito ruim e o tutor também se incomoda muito, né? Porque ver o seu animal se coçar o dia todo, a noite toda, aquilo ali dá uma agonia, tanto no animal quanto no proprietário. E acaba que tira um pouco da qualidade de vida do animal, Com certeza. Né, o animal, quando a gente começa a tratar um animal e ele volta para o retorno, né, da consulta e o tutor, doutora, ele está até mais animado, com um humor melhor, mais alegre, não está tão irritado, dorme bem, eu estou conseguindo dormir. Então isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente, tem uma satisfação em saber que aquela família, né, está tendo uma qualidade de vida melhor. Inteira. Doutora, agora a pergunta que não quer calar, existem raças com maior probabilidade, não vai me dizer que o Shih Tzu, que o Shih Tzu é um premiado, a desenvolver alergia, doutora? Infelizmente, né, os Shih Tzus são bem propensos a ter alergia, os Goldens, Labradores, os Spitz, né? Maltês, Yorkshire. Infelizmente, a maioria das raças, né, que a gente mais cria aqui, né, no nosso meio, a gente vê que eles têm tido muitos processos alérgicos. O SRD? Até os SRD já estão, né, aparecendo no consultório com processo alérgico. Porque assim, os cães, hoje em dia, eles são nossos filhos, né? Sim. Então, eles ficaram muito dentro de casa. Sim. E o fato deles ficarem muito dentro de casa, isso faz com que eles, né, tenham uma certa predisposição a terem problemas alérgicos. Isso mexe com a imunologia do animal, né? Antigamente os cães eram de fazenda, viviam nos sítios, tinham acesso a imunidade mais alta. A imunidade deles era bem melhor, né? Bem maior frente aos alérgenos ambientais, né? Entendi. Hoje em dia não, eles dormem na nossa cama, né? E aí eles ficaram mais sensíveis. Doutora, olha, muito obrigada por aceitar o convite, por essa simpatia. Eu que agradeço. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, meu Instagram é @paolajataiaguiar. Obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. A minha pet dica para você que tem um cão alérgico, não negligencie o banho do seu cão. Ele precisa que a pele esteja sempre saudável, então utilize produtos apropriados para o problema dele, né? Seguindo as orientações do seu veterinário. Gente, eu estou aqui com o Dr. Vitor Lacerda, médico veterinário, neurologista e ortopedista. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar de um assunto até um pouco delicado, e eu acho que tem coisas que a gente vai falar aqui que muita gente em casa não sabe, assim como eu não sabia também. Vamos lá. Eu vou começar com pergunta polêmica, doutor. Se o meu cachorro para de andar, eu tenho que levar para quem? Para o ortopedista ou para o neurologista? Bem, é uma pergunta realmente bem difícil, porque não tem uma resposta simples. Pois esse paciente, esse cão ou gato que parou de andar, pode ter tanto um problema ortopédico quanto um problema neurológico. Mas se a gente colocar aqui uma situação, um cenário mais possível, em que o paciente para de andar, a gente vai associar esse problema com uma afecção na coluna. E então a gente pode encaminhar esse paciente para um neurologista, né, já que é o profissional, é a especialidade que tem uma maior gama, um maior leque de diagnósticos diferenciais de doenças relacionadas ao sistema nervoso,
que podem, no geral, fazer com que o animal pare de andar. É por isso que eu comecei com essa pergunta, porque eu acho que muita gente em casa vai pensar logo no ortopedista. Eu não sabia que poderia ser um problema neurológico, mas depois que eu conversei com o senhor, fez muito sentido. Agora, uma dúvida que eu tenho. O meu cão, que é idoso, ele sempre vai apresentar um problema na locomoção? Ele corre o risco de parar de andar ou não? Então, um paciente idoso, fisiologicamente, ele vai ter mais alterações nas articulações. É um processo natural. Vai existir um desgaste articular ao longo da vida desse paciente, desse animal. Isso não significa que ele vai parar de andar, né? Isso não significa que ele vai apresentar sinais clínicos relacionados a uma doença articular degenerativa articular ou hérnias de disco, por exemplo. Também muitos cães idosos, eles vão ter múltiplas protusões de disco, que não necessariamente vão gerar uma clínica, né? Às vezes tem só algum desconforto na coluna, igual ao ser humano. A gente fazendo analogia para o ser humano, a gente vai conhecer muitas pessoas mais idosas que vão ter sempre aquele desconforto, alguma coisa ali que em algum momento pode aparecer, da mesma forma. Doutor Vitor, e o cão jovem, ele pode apresentar algum problema ou isso é mais raro? No caso, se ele apresentar, é mais grave? É uma coisa que a gente tem que se atentar mais? Então, existem raças que são mais predispostas a terem hérnias de disco, por exemplo, que é o diagnóstico diferencial que a gente tem mais comum, tá, na veterinária. Quando um cão ele para de andar, a primeira coisa que a gente vai pensar é hernia de disco. Por quê? Porque realmente a incidência é maior, não significa que seja a única, tá? E existem raças que têm uma maior predisposição a ter as doenças de disco, as discopatias, as hérnias de disco, que são as raças braquiocefálicas no geral, por exemplo, o bulldog francês, o bulldog inglês, os pugs, shih tzus, o dachshund, que é o salsicha. Então, são cães que a gente classifica como condrodistróficos. O que é isso? São cães que eles têm uma maior predisposição, eles têm uma degeneração da cartilagem ali ao redor do disco mais rápida, né? Eles degeneram, têm uma predisposição a degenerar. E aí esse disco pode protruir ou extruir para dentro do canal vertebral, causando a compressão medular e fazendo com que o paciente possa vir a parar de andar, né? Então, mesmo pacientes jovens, 2 anos, 3 anos de idade, por eles terem essa predisposição genética de uma degeneração de cartilagem mais rápida, eles podem sim ter, e não é incomum de ter uma discopatia, uma hérnia de disco ali gerando uma compressão. E agora que você falou nisso, eu imagino que quem está em casa que é tutor dessas raças já deve ficar tenso. E aí eu pergunto, tem como eu fazer algo para prevenir se eu já tenho cães que têm uma predisposição? Ou então tem um tratamento que seja eficaz? Tá, vamos lá. Esses cães que têm uma maior predisposição a ter uma hérnia de disco, que são os condrodistróficos, que eu já citei, a gente sempre recomenda para todos eles alguns cuidados a mais. Por exemplo, o controle de peso, né? Não permitir que esse animal ele se torne sobrepeso ou obeso. A médio e longo prazo, isso vai gerar um prejuízo se esse cão estiver acima do peso, tanto na parte ortopédica quanto na parte neurológica. Cães que têm uma predisposição, a gente tem que evitar atividade física intensa, né, que possa sobrecarregar mais as articulações, que possa gerar uma sobrecarga maior na coluna desse cão. Algumas atividades também, como ficar pulando, saltando de cadeiras ou camas mais altas, ficar subindo e descendo de escadas de forma descontrolada, tudo isso, no final, pode gerar algum prejuízo, ou esse paciente, esse cão, esse gato, ele pode vir a apresentar um problema de forma mais precoce se não tomar esses cuidados. É válido, doutor, colocar rampas ou escadinhas, no caso se a cama for alta ou o sofá, é válido fazer isso? Isso previne também? Sim, com certeza. A rampa, para mim, é o principal. Se existem, por exemplo, os salsichas, tem alguns salsichas que são mais gordinhos também,
colocando a rampa, isso já ajuda bastante, né? A gente não vai ter mais o problema do impacto, que pode fazer com que exista uma extrusão de disco aí a partir desse impacto. Agora eu tenho que perguntar, não posso deixar de perguntar. E gato, doutor? Como é que acontece com gato? É mais difícil, é mais fácil de tratar? Gato a gente não vê tanto na nossa rotina se tornar paralítico ou ter uma fraqueza muscular como os cães, tá? Por uma hérnia de disco, por exemplo. Quando um gato ele perde os movimentos dos membros de trás de forma aguda, de repente, a primeira coisa que a gente vai pensar é que ele possa ter tido um trombo, por exemplo, tá? Esse trombo que saiu lá do coração e parou, bloqueou o sangue que deveria ir para os membros. Sim. E aí, devido à falta de irrigação, ele não consegue, então, mais movimentar, ter a função desses membros. Então, gato é realmente uma história separada dos cães, é totalmente diferente, é um outro grupo que difere em relação aos diagnósticos diferenciais que a gente vai pensar quando o gato ele perde o movimento dos membros. Doutor, eu me empolgando aqui, o tempo já passou com as perguntas. Eu tenho certeza que quem está em casa vai ter dúvidas com relação a isso. Se o senhor tiver tempo para depois voltar e responder as perguntas dos nossos telespectadores, eu vou ficar muito agradecida. Beleza. Doutor, antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Quem quiser me acompanhar, seguir meu trabalho, vocês podem me seguir no Instagram, @VictorLacerdaVet. Lá eu sempre posto stories, casos dos mais variados, das mais variadas afecções e complexidades. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por dispor o seu tempo aqui. De nada, foi um prazer. Minha pet dica de hoje é: se o seu cão, o seu gato, parou de andar de forma aguda, leve imediatamente para uma avaliação com um neurologista, pois o tempo é um fator crucial que favorece o retorno da função dos membros do seu animal. Eu sou a Isabelle, esse é o Lucas, e nós somos tutores do Zeus, nosso Weimaraner de 10 anos. E a gente está aqui para dar o nosso depoimento sobre a nossa experiência com a clínica OptiVet e com toda a equipe da doutora Mirza. Nós queríamos agradecer por todo o carinho, todo o cuidado que vocês tiveram durante o atendimento com o nosso filho. E ele teve uma questão de úlcera indolente e a gente não hesitou em levar para a doutora Mirza, porque a gente sabia que ela era a profissional para esse procedimento. Então, ela utilizou uma técnica que é o uso da pele da tilápia para fazer o tratamento dele. E a gente está, assim, muito maravilhado porque a cicatrização, além de tranquila, foi muito rápida e a úlcera era séria. Então, assim, muito grata à doutora Mirza pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada à equipe da doutora Mirza por toda essa atenção que vocês tiveram e a gente sempre vai confiar em vocês. Muito obrigada, equipe OptiVet. Gente, eu estou aqui com a doutora Débora Macedo, médica veterinária, pós-graduanda em nutrição animal. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Olha, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite para falar de um assunto que vem sendo muito discutido ultimamente, né, doutora? Que é a alimentação natural para os animais. Explica para a gente um pouquinho do que é isso, doutora. A alimentação natural, ela é baseada em nutrientes frescos, né, para aquele próprio indivíduo, preparada para aquele pet. Então, assim, não é aquela alimentação natural que as pessoas pensam que é dar um arrozinho com frango, uma carne com legumes. A alimentação natural, ela é baseada em estudos, né? Sim. Preparada com todo cuidado para atingir todos os nutrientes necessários para os pets, como para a gente, né? Sim, entendi. Então, no caso, se ela é baseada em estudos, só pode ser passada uma dieta pelo médico veterinário? Isso, na verdade, não é pelo médico veterinário apenas, né? Tem que ser um médico veterinário especialista, né? Nutricionista ou nutrólogo, né? Onde ele vai estar ali sabendo lidar com todos os nutrientes, preparando a dieta balanceada para aquele indivíduo.
Doutora, em que casos é indicado a alimentação natural? Ou qualquer tutor pode chegar para consulta e dizer que quer, a partir de então, fazer a alimentação natural para o seu pet? Poder pode, né? Todo pet ele pode estar aí fazendo o consumo da alimentação natural, mas é aquela coisa, tem que ser com um profissional, né? Especialista da área, onde todo pet pode estar se alimentando com alimentação natural, onde só traz benefício, tanto para o pet saudável, né? Em qualquer fase da vida, como também para pets que têm alguma doença, né? Qualquer problema de pele, doenças endócrinas, problemas hepáticos, renais, ou seja, qualquer pet só vai trazer benefícios para a vida desse pet. E para a sua maior demanda, doutora, são tutores que vêm querendo mudar a alimentação natural ou indicado por outros veterinários? Ele tem uma patologia aqui que ele seria melhor que ele iniciasse a alimentação natural. Na verdade, como a gente está começando agora nessa parte, né, deu um boom aí nas redes sociais, né, de alimentação natural. Então, é muito importante a questão de saber lidar com a alimentação natural. Porque, além das doenças, né, o pessoal chega mais, na verdade, com aquele meu cachorro não está comendo a ração. O meu cachorro está com dificuldade de comer tal ração, já troquei de ração várias vezes. Então, assim, esse é o maior problema que se encontra hoje, né? Na minha parte clínica, o tutor que já passou por diversas rações, onde a gente chega ali, não sabe, e a gente sabe que, né, hoje em dia dá um pedacinho de coisa aqui, outra ali, e o pet acaba querendo rejeitar a alimentação dele, que é a ração. Então, às vezes, a pessoa acaba querendo realmente mudar para trazer essa parte natural da alimentação natural, onde o pet sabe que vai ter, né, uma vontade maior de comer, até porque a palatabilidade da ração natural, né, é bem melhor para eles. Doutora, e se falando assim, como deu esse boom realmente, na internet muita gente fala, né? Eu penso assim, será que tem riscos da pessoa, por ver tanto essa divulgação, querer fazer sua própria dieta, ou querer fazer receitinha que vê em vídeos? Tem algum risco se a pessoa decide mudar por conta própria? Tem sim, essa é uma parte muito importante, né, de a gente alertar os tutores que querem, porque às vezes eles querem fazer o que é bom para o pet, só que acaba fazendo uma alimentação sem critério nenhum, né, onde não vai atingir os níveis de nutrientes para aquele pet e podendo agravar em perda de massa magra, agravar alguma doença que já pode estar ali no pet, a pessoa não está sabendo, pode ter, tanto para mais como para menos de nutrientes, pode causar um dano à saúde do pet. Então, assim, realmente, o risco que eu vejo da alimentação natural é só fazer ela de forma incorreta, sem orientação. Tendo orientação, é só benefícios. Agora, a minha dúvida para os gateiros aí, porque eu acredito, posso estar errado, né? Que com cachorro é mais fácil, porque eles aceitam mais coisas. E os gatos, doutora? Se eu quiser mudar a alimentação do meu gato, é fácil? Eu consigo? Olha, eu vejo muitas pessoas realmente conseguindo trocar essa alimentação dos pets, dos gatos, porque tudo isso é do ancestral deles, né? Então, assim, é muito bom, eles sentem essa vontade. A diferença é que você vai ter que saber lidar ali, por isso que é bom estar o profissional dando essa assessoria ao tutor, porque às vezes o animal não aceita tanto uma dieta, que tem a crua e a cozida, então a gente vai ali, né, tentando ver o que vai agradar mais aquele pet. Mas, assim, as respostas são muito boas em relação ao pet aceitar realmente a alimentação natural. Lembrando também que a alimentação natural tem uma vantagem muito boa, porque ela tem uma quantidade de hidratação, né? Ela é uma alimentação úmida. Então, assim, a quantidade de hidratação para o pet é excelente. Então, para gatos que já bebem menos água, é uma vantagem, né? Exatamente. Os felinos é uma parte também que eu me encanto cada vez mais. Doutora, só para finalizar, então quer dizer que a dieta que você passa é como se fosse mesmo na nutrição humana, toda calculada, toda balanceada para cada animal, não é para cada espécie, é para cada animal individualmente, não é isso? Exatamente. Tudo é feito com todo cuidado, preparação dos nutrientes, atingir aquele nível, porque tudo é específico. Então a gente vai fazer de acordo com o peso, a condição de saúde do animal, a questão de exercício físico, se ele faz atividade ou não. Então, realmente é bem individualizado. Então, é tudo realmente bem formulado. E onde é que ele encontra, doutora? Vai no seu próprio consultório, o atendimento, como é que é feito? Pronto. Agora, atualmente, eu estou atendendo mais por telemedicina, que agora é uma área também que está crescendo muito a telemedicina, mas eu tenho um pet shop, que fica no Montese, a Petlândia Montese. E lá também, tanto eu, né, estou atendendo, como tem outras veterinárias também. Mas na parte de nutrição, sou eu. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada por essa entrevista esclarecedora. Só que antes de terminar, eu gostaria que você falasse suas redes sociais, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, e
também para quem quiser uma consulta. Telemedvet Débora, pode entrar em contato comigo, vou ter o prazer de responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigada, doutora. Obrigada, eu. A minha pet dica é, se você tutor que está pensando em trocar a alimentação do seu pet para alimentação natural, procure um médico veterinário, nutricionista ou nutrólogo. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava sensacional. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí, porque eu ainda tenho aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.